Êxodo 20, nós leremos apenas os versos 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Meus irmãos, nós estamos então a mensagem, seria a parte 2 da mensagem Não farás para ti imagem, né? Esse seria o título, que é na verdade a primeira frase desse mandamento. E nós vimos na mensagem anterior que enquanto o primeiro mandamento adverte contra o culto a falsos deuses, não terás outros deuses diante de mim, este segundo nos adverte contra prestarmos ao Deus verdadeiro um culto falso. Então não apenas somos proibidos de adorar outros deuses, de ter outro ser qualquer que seja o centro da nossa vida, o nosso primeiro amor, mas também nós somos proibidos de cultuar o Deus verdadeiro de maneira falsa. Uma vez que o primeiro mandamento já havia advertido contra o culto de falsos deuses, isso deve nos levar a subentender que quando o Senhor está dizendo não farás para ti imagem de escultura, Ele está falando de não fazer nada que represente esse Deus verdadeiro. Isto fica especialmente claro lá em Deuteronômio, peço que você abra lá, já lemos este texto, em alguma parte essa mensagem vai ser revisão. A partir do verso 15, é muito interessante o que diz a palavra do Senhor. Melhor, eu quero ler desde o verso 10, Deuteronômio 4:10. O Senhor claramente aqui está falando, de novo ele está repetindo o segundo mandamento de uma maneira mais expandida e explicada, justificando um fato que Israel presenciou. Ele diz: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, que é esse dia de Êxodo 20. Lembrando que Deuteronômio é escrito à geração seguinte, quando ela está prestes a entrar na terra, depois de 40 anos de peregrinação no deserto. Então ele está lembrando aquilo que aconteceu em Êxodo 20. Então não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, que é o mesmo Sinai, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda. Como é que ele aprende? Ouvindo. Aprenda a temer-me todos os dias na terra, que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio das nuvens, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles
coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Você observa aí a ênfase? Vocês não viram a aparência, para que vocês não façam nenhuma representação do meu ser. Vocês só ouviram. É assim que vocês aprendem, ouvindo. Então nós vimos nessa mensagem que o Deus verdadeiro nos proíbe de cultuá-lo de maneira falsa. E uma forma de cultuá-lo de maneira falsa é procurar representá-lo por imagens. E também isto inclui ter dele um conceito falso. Eu observei igualmente que o primeiro mandamento nos ensina a quem adorar, e este segundo mandamento nos instrui como devemos adorar, uma vez que a imagem sempre remete a um conceito da coisa representada. Nós vimos ainda, precisamos lembrar, 4 razões para essa proibição de fazer imagens da divindade e adorá-las. 2 delas implícitas e 2 que estão explícitas no mandamento. As 2 implícitas são, primeiro, Deus é incomparável. Nós não podemos fazer imagem de Deus porque não há nada que possa se comparar a Ele, nada que possa representá-lo de maneira visível, nada que possamos nós fazer que o represente de maneira digna. O próprio Deus falou isso em Isaías, e de novo eu quero ler com vocês, porque esse texto é muito importante. Ele mostra a loucura da idolatria, em Isaías capítulo 40. Ele claramente mostra que a incomparabilidade de Deus é uma das razões pelas quais não devemos fazer imagens que o representem. E é este o ponto que nós falamos, que o mandamento ele sempre revela algo sobre Deus. O primeiro mandamento revela a unicidade de Deus, ele é o único Deus verdadeiro. E a exclusividade de Deus, ele é o único que deve ser adorado. O segundo mandamento, além desses princípios do primeiro, acrescenta a incomparabilidade de Deus. Deus é incomparável. E é por isso que o capítulo 40, mostrando a loucura da idolatria, a partir do verso 18, ele começa e termina esse trecho com a doutrina da incomparabilidade de Deus. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O que é que vocês vão usar para reproduzir quem é Deus? É o que ele está dizendo. Aí ele diz, o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Caso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Então Deus está falando da sua incomparabilidade. Então essa foi a primeira razão que nós apresentamos, pela qual não devemos representar a Deus por imagem. A segunda razão é que somente Deus pode criar uma imagem que represente a si mesmo. É uma razão teológica profunda. Só Deus pode revelar quem Ele é. Eu não posso revelar quem Deus é com as minhas obras. Eu não posso revelar quem Deus é de minha própria iniciativa, por qualquer tipo de arte que eu possa fazer. Eu posso apontar para atributos de Deus, sem dúvida. Quando eu crio, na ação de criar, eu estou reproduzindo a imagem de Deus. Mas quem fez essa imagem? Foi Deus. Porque foi Deus quem criou o homem à sua imagem. Ele já fez uma imagem de si mesmo para se revelar. Nós somos feitos à imagem e semelhança. Gênesis 1, 26, 27, já lemos isto. Mas não só isso, uma vez o homem caindo e tendo a imagem de Deus manchada, ainda que continue sendo imagem, Deus enviou o seu filho, que foi prefigurado por Adão.
e ele se fez carne, ele se fez homem, mesmo continuando Deus. E a palavra de Deus diz que ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Deus fez a sua imagem, o homem, e tendo o homem caído, Deus se fez homem, revelando-se a si mesmo de maneira visível, física, em Jesus Cristo. Ele, a Bíblia diz, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Então só Deus pode fazer imagens de si mesmo, e ele já fez de si mesmo. Terceira razão, que está agora explícita, nós vimos, é a soberania de Deus e o seu direito de propriedade sobre nós. O Senhor diz: não farás para ti imagem, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás cultos. Por quê? Ele justifica: porque eu sou Javé, teu Deus. Porque eu sou o teu Deus. É como se ele estivesse falando, lembra que é um contrato de casamento, eu sou o teu marido. Você não vai andar com foto de outro. Só eu posso te mostrar como eu sou. Então ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. E essa é uma palavra que aponta a misericórdia de Deus. Porque a nossa união com Deus, por meio de Cristo, ela não consiste apenas em que nós pertencemos a Deus, mas que também Ele nos pertence. Olha que maravilha. Ele está dizendo: eu sou teu. Então você não precisa fazer imagem de mim, porque eu estou unido a vocês. Eu estou em vocês, eu habito no meio de vocês. Um pastor batista, Gilson Santos, um excelente expositor das Escrituras, ele disse, fazendo uma análise, da idolatria reinante, às vezes até mesmo dentro de igrejas evangélicas, que elevam certos objetos ao status de santo e que transmitem algum tipo de poder, como o óleo da unção, por exemplo. Ele diz que essa idolatria que vai crescendo na igreja evangélica, toda idolatria ela é uma manifestação e um resultado da perda da comunhão da alma com Cristo. Quando eu perco a comunhão com Cristo, eu tenho necessidade de alguma coisa para ver, para me estimular. Mas se Cristo está em mim e eu estou em Cristo, se eu sou de Cristo e Cristo é meu, eu não preciso de imagem para representá-lo. Este é o ponto: eu sou o Senhor teu Deus. Então, você é meu, e eu sou o seu. Então, há um direito de propriedade dele sobre nós, mediante essa aliança. Assim como a palavra de Deus diz que, depois do casamento, o corpo do marido não lhe pertence mais, mas a sua esposa, e o corpo da mulher também, lá em 1 Coríntios 7. E ele está dizendo: porque eu sou o teu Deus, você é meu, então você tem que me adorar como eu ordeno. A quarta razão que nós vimos é o zelo fervoroso de Deus pelo seu culto e a sua indignação vingadora contra o culto falso. Ele fala isso claramente também no texto: porque eu sou o teu Deus, Deus zeloso. A palavra aqui é Deus ciumento. É isso que ele está dizendo. Eu sou Deus ciumento, e eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A turma da quebra de maldição ignora, usando esse texto, que quem amaldiçoa é Deus, e quando Deus amaldiçoa, não tem quebra de maldição. Certo? Quebra de maldição é a atuação do próprio Deus convertendo o coração. Então o Senhor Deus, ele está trazendo esta palavra: olha, eu visito esse culto falso, esse culto atrai meu juízo. Eu sou um Deus zeloso, eu sou zeloso pelo meu culto, eu sou zeloso pelo meu nome, eu tenho ciúme do meu nome, e o meu nome está sobre vocês são um povo que se chama pelo meu nome. Então, por causa do meu zelo pelo meu nome, eu tenho uma indignação vingadora contra o culto falso. Eu visito essa iniquidade dos pais nos filhos. Este é o ponto que o Senhor Deus coloca. Então, meus irmãos, eu gostaria de completar essa exposição do segundo mandamento, trazendo mais algumas implicações, e eu proponho-as aqui aos irmãos, consciente de que nem todos os teólogos e pensadores da nossa denominação pensam exatamente do mesmo modo. Já quero começar a colocar aqui.
pelo menos quanto a algumas das implicações propostas aqui. A própria decisão oficial da nossa denominação, por exemplo, quanto ao uso das figuras de Cristo em histórias infantis, é distinta daquela que eu apresento aqui. Mas eu devo ser honesto com a minha consciência, embora eu deva ressaltar o meu respeito pelos mestres da igreja que pensam diferente. Como disse o reverendo Heber Júnior, é incômodo saber que os meus mestres não concordam em tudo. E nem eu concordo em tudo com eles. Por outro lado, eu preciso ressaltar igualmente que a interpretação que eu proponho não é minha, tão somente. E que eu não estou sozinho neste entendimento. Na verdade, a interpretação que eu proponho de algumas implicações segue a linha dos nossos símbolos de fé. E no ponto que eu vou colocar aqui, eu sou confessional estrito. Esse é o ponto. Então, como nós veremos, essa é a posição confessional e, além de ser compartilhada por respeitosos servos de Deus, como nós mencionaremos aqui, destacando ainda o meu reconhecimento de outros servos de Deus que discordam. Ok? Eu quero trazer aqui algumas implicações do segundo mandamento. Nós já vimos algumas na semana passada e nós vamos repetir algumas delas. Mas eu quero trazer aqui algumas implicações do segundo mandamento. E a primeira delas, lembrando daquilo que aprendemos sobre regras de interpretação estabelecidas no próprio Catecismo Maior de Westminster. Primeiro, nós devemos levar em conta que o mandamento proíbe tanto fazer quanto adorar imagens de divindade. Alguns interpretam que, no verso 4, o Senhor está nos proibindo fazer imagem para adorar. Isso quer dizer que, se não for para adorar, eu posso fazer imagens da divindade. Essa seria a interpretação. Portanto, alguns concluem, eu posso usar, por exemplo, imagens de Jesus numa história para ilustrar para crianças. O problema com esse argumento é que o Senhor Deus claramente põe duas proibições. Ele diz, primeiro, não farás para ti imagem. E segundo, ele diz, não as adorarás. São duas proibições. E se eu posso fazer imagens, por exemplo, de Jesus, que não sejam para adorar, por que não usamos crucifixo? Ora, crucifixo ilustra Jesus crucificado. Por que não temos? Não é didático? Mas nós criticamos os que usam. A gente usa só a cruz. E eu não estou falando contra o uso da cruz, porque a cruz não é Jesus, não representa Jesus. Ela lembra o sacrifício dele. Mas se não há problema, por que não colocamos Jesus crucificado, então? Até para ensinar pessoas. O que significa? Isso é o meu... Isso representa o meu Senhor que foi crucificado. Você pode pregar o evangelho. Vamos ser coerentes com o argumento. Mas nós não usamos, nós nos escandalizamos. Então nós temos que ser coerentes. Certo? Então, alguns poderiam objetar que o Senhor Deus está proibindo apenas o fazer representações dele com o objetivo de adorar, sendo permitidas as representações para outros usos, didáticos, como expressão artística. Mas há um ponto, além daquilo que eu já coloquei como contra-argumento, é o que não devemos desprezar o fato de que os crentes da antiga aliança jamais pensaram assim. Os judeus jamais pensaram assim, e a prova é que eles não faziam nenhuma representação de Deus, mesmo com fins didáticos ou artísticos. Você não encontra os judeus fiéis fazendo isso. Eles tinham tanto escrúpulo que até a figura de outros seres que representava, eles não aceitavam nem a cara de César na moeda, quanto mais representações do seu Deus. Além disso, meus irmãos, as figuras utilizadas no tabernáculo, que alguns usam também, Deus usou figuras no tabernáculo, e posteriormente no templo de Salomão, nenhuma delas representava a divindade, embora apontassem para Cristo e servissem como símbolos dos atributos divinos. É o que eu chamo de representações indiretas. E mesmo que nós devamos admitir que os objetos tinham uma função didática nesse aspecto, essa instrução simbólica não estava separada do culto. Ela era feita para estimular o povo a adorar. Então, se o nosso objetivo é ensinar, por exemplo, acerca de Jesus, é levar as crianças a conhecerem a Cristo, precisamos admitir que o fim último é levá-las a adorá-lo e crer nele. E muitas vezes elas imaginam um Cristo com olhos azuis ou um Cristo mais caricaturado, que agora se faz um Cristo até menino, né? Um menino com barba andando por aí. E muitas vezes nós não percebemos que nós criamos uma distorção na mente das crianças.
Então, se o nosso objetivo ao ensiná-las é levá-las a adorar o verdadeiro Cristo, então o fim desse ensino é a adoração. Logo, mesmo que você diga que eu não posso fazer para adorar, você quebrou o mandamento. Não sei se entenderam o meu raciocínio. Porque eu vou levá-las a o quê? A adorar a Cristo. Se não é para fazer imagem, para adorar. Então, se o nosso objetivo é este, levar as crianças a conhecerem a Cristo, precisamos admitir que isso é para levá-las a adorar. Ora, segundo a Escritura, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. É a pregação ouvida, está lá, em Romanos. E a Bíblia diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Temos uma razão profunda teológica aqui. A fé vem pelo ouvir. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Nenhuma aparência é vista, tu só ouvistes. É pelo ouvir, irmãos. E isso é tão importante que até mesmo você tendo a Escritura em suas mãos, isso não dispensa a palavra pregada. Como ouvirão se não há quem pregue? Lembra o que disse o etíope? Como eu entenderei se alguém não me explicar? A pregação das Escrituras é importante. E ela é o meio ordinário pelo qual nós vemos a Deus com os olhos da fé. Em segundo lugar, nós devemos levar em conta que, conforme já observamos, a lei também é espiritual. Porque ela é espiritual, ela se estende além do comportamento exterior, abrangendo também a motivação interior. Deus não trata só o nosso comportamento externo, mas os nossos pensamentos. E qual é a implicação disso para o segundo mandamento? É que ele está proibindo não apenas fazermos imagens físicas, mas ele está também nos proibindo de concebermos em nossa mente imagens de Deus, como nos instrui o Catecismo Maior de Westminster. Em sua resposta à pergunta 109, sobre o que proíbe o segundo mandamento, entre outras atitudes mencionadas, está o fazer qualquer imagem de Deus, quer interiormente no espírito, quer exteriormente. Eu falei do exemplo do pastor, do pregador, que disse, olha, imagine-se agora sendo abraçado por Deus, e agora Deus te pegou no colo, imagine que Ele está pegando você no colo, sussurrando ao seu ouvido, e você começa a pensar naquele homem de barba branca, né? Coisas desse tipo. Ou falei também da música, né, que fala, tu me pegas no colo e como criança me gira no ar, e você começa a visualizar alguma ideia que não é digna de quem é Deus. Então, interiormente também no espírito, nós devemos evitar. Não quer dizer que você não vai usar criatividade. Você pode, sem dúvida, imaginar a multidão adorando o Senhor, mas você pode visualizar como multidão. Você usa a criatividade quando você faz uma bela música. Você usa a sua imaginação quando você, de uma maneira poética, exalta o Senhor Deus. A forma como nós elaboramos o culto, a liturgia, envolve imaginação, sem dúvida. Como nós faríamos a liturgia? Mas o ponto é que a nossa imaginação precisa estar cativa à Escritura. Este é o ponto. Então nós devemos levar em conta que somos proibidos de também fazer imagens mentais e conceitos que não estão de acordo com o que Deus é. Terceiro lugar, devemos levar em conta, e eu estou repetindo uma regra que nós já vimos de interpretação, que a lei também é abrangente. O que quer dizer, nós aprendemos que onde um pecado é proibido, todos os outros de natureza análoga são proibidos. O que é um pecado de natureza análoga? Quando a Bíblia diz não adulterarás, ali estão proibidas todas as formas de imoralidade. Porque a fornicação é um pecado de imoralidade tanto quanto o adultério. Está ali proibida a pornografia, o uso virtual da pornografia. E o Senhor Jesus diz isso. Ele diz, o homem que olhar para a mulher para cobiçá-la, no coração já adulterou com ela. Então a lei ela é abrangente, de modo que quando Deus proíbe de usar imagens, Ele está falando algo também além. Isto implica que neste mandamento o Senhor Deus está a proibir toda a distorção do seu culto e da doutrina acerca do seu ser divino. Toda distorção do culto é uma quebra do segundo mandamento. Ou como diz o catecismo, e eu vou citar aqui, ele está proibindo todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós,
recebidas por tradição de outros. Embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto. A simonia, que é a venda, por exemplo, do perdão dos pecados. O sacrilégio, que é utilizar as coisas sagradas de maneira profana e irreverente. Toda a negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. É por isso que nós seguimos o princípio regulador de que nada do que é ordenado, tudo aquilo que não é ordenado por Deus expressamente está proibido do culto. E o que é que Deus nos ordena no culto? Ele nos ordena cantar. Presta atenção, hein, igreja? Tem crente que não canta na hora de cantar. Ele nos ordena cantar. O louvor não é para você ficar. Você não está na playlist de Spotify só ouvindo. Ah, que legal. A Bíblia diz, cantai ao Senhor, um cântico novo. Entoai, tem que abrir os lábios. Ele nos ordena cantar, Ele nos ordena no culto orar, Ele nos ordena ouvir as Escrituras, pregar as Escrituras, Ele nos ordena professar a nossa fé. A Bíblia diz como nós devemos fazer. Ele nos ordena orar, confessar nossos pecados, participar dos sacramentos. Esses são os elementos de culto. É óbvio que existem certas circunstâncias do culto que mudam de cultura para cultura. O tempo do culto ele não diz, certo? Ele não fala qual é o tempo do culto ou que hora o culto deve começar. Mas são circunstâncias do culto. Mas ele nos ordena algumas coisas e o que ele não ordena não deve ser colocado. Então, quando Deus diz não farás para ti imagem de escultura, ele também está proibindo toda a distorção do culto. Em quarto lugar, e aqui apontando mais, tratando mais da figura, a questão do uso ou não das figuras de Jesus nas histórias infantis, eu repito que não é uma unanimidade em nossa denominação, mas eu quero levá-los ao raciocínio aqui. Primeiro, nós devemos levar em conta os nossos documentos confessionais, que nós reputamos por exposição fiel das Escrituras. A interpretação do nosso Catecismo Maior ainda, da sua pergunta 109, ela traz que o mandamento inclui a proibição, eu vou citar textualmente, abre aspas, fazer qualquer imagem de Deus, de todas e qualquer das três pessoas, no mesmo espírito. Outro importante documento reformado, o Catecismo de Heidelberg, foi escrito por Zacarias Ursino e Gaspar Orleviano, a pedido do príncipe eleitor Frederico, para instruir os jovens e guiar pastores e mestres. Ele traz o seguinte comentário sobre o segundo mandamento. Pergunta 96. Qual é a vontade de Deus para nós no segundo mandamento? Que nós, de forma alguma, façamos qualquer imagem de Deus, nem o adoremos de qualquer outra forma, além da que ele ordenou em sua palavra. Pergunta 97, do Catecismo de Heidelberg. Não podemos, então, fazer qualquer imagem? Resposta, Deus não pode ser retratado visivelmente em nenhuma outra forma. Em nenhuma forma. Embora as criaturas possam ser retratadas, Deus proíbe fazer ou ter tais imagens se a intenção for adorá-las ou servir a Ele por meio delas. Pergunta 98. Mas as imagens não podem ser permitidas nas igrejas como auxílio no ensino para os não educados? Esse era o argumento católico, que a gente usa para criança, aliás, mas era o argumento romanista, melhor falando. Os vitrais, as imagens são o livro para os ignorantes, para os iletrados. Então eles não sabem ler, então em vez de ensiná-los a ler, a gente coloca os vitrais. Essa era a ideia. Então por isso vem essa pergunta. Mas as imagens não podem ser permitidas nas igrejas como auxílio no ensino para os não educados? Resposta, não deveríamos tentar ser mais sábios do que Deus. Ele quer seu povo instruído na pregação viva da sua palavra. Ele quer o seu povo instruído pela pregação viva da sua palavra, não por ídolos que não podem nem mesmo falar. Então eu estou citando o Catecismo de Heidelberg, estou citando o Catecismo Maior de Westminster. Quem quiser brigar com eles, brigue. Mas essa é a posição confessional. E, em último lugar, queridos, há alguns argumentos em favor da imagem de Jesus, e não temos tempo para tratar deles nessa mensagem. Alguns dizem quando Jesus se fez carne, ele se fez representável.
Esse é um argumento do século VIII, feito por um padre, que alguns hoje estão incorporando. Mas o ponto, eu quero apenas deixar aqui as palavras de comentaristas cuja argumentação eu considero suficientemente robusta para afirmar a posição que eu proponho aqui. A primeira é de Kevin DeYoung, de cujo comentário já citei um trecho e eu repito aqui um acréscimo de outra observação do mesmo autor. Esse autor reformado diz o seguinte: a verdade é que não sabemos como Jesus era. E a Bíblia não faz nenhum esforço para nos dar uma descrição física dele. No entanto, quantos de nós no Ocidente não podemos deixar de pensar em Jesus como um homem teutônico, né? Um homem europeu, com um olhar distante, cabelos compridos, bochechas rosadas, eu posso acrescentar olhos azuis. Alguns estão fazendo um negro já, para ter representação. Simplesmente porque vimos tantas imagens, retratos e vídeos em que ele parece exatamente assim. Independente de nossas convicções sobre imagens de Jesus, devemos reconhecer que Cristo cumpriu de modo único o segundo mandamento. Ele manifestou o Pai aos discípulos, ele diz: quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu vejo a Jesus naquela figura, aquela figura humana que me fez representa Cristo. A Bíblia diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eu estou representando a Deus ali, não tem como separar. Então olhar para Cristo era olhar para a face daquele que não poderia ser visto no Sinai. Jesus fez o que parecia impossível. Ele permitiu aos homens que vissem o Deus que não pode ser visto. Esse é o mistério e a majestade da encarnação. Não precisamos de imagens, diz Kevin DeYoung, não precisamos de estátuas, não precisamos de ícones. Temos o ícone, ele é a imagem, a palavra icon, está ali, do Deus invisível. Bem, todos conhecemos a Escritura que diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Sabemos também pela mesma Escritura que andamos por fé e não pelo que vemos. Logo, a forma bíblica de ensinar sobre o Cristo encarnado é pela palavra e pelos sacramentos. Deus já nos deu uma representação indireta, visível do seu ser, o pão e o vinho. Essa é a representação que Ele nos deu. Essa é a imagem didática que Ele nos deu. Por fim, eu compartilho aqui as palavras de Michael Horton também, no seu comentário. Muito semelhante à igreja medieval, diz ele, o cristianismo moderno parece mais atraído por imagens do que por palavras, ainda mais nessa época digital. Mais dado às ideias e opiniões subjetivas do que às convicções claras tiradas de reflexões do estudo bíblico sério. Deus é zeloso pela sua afeição, reverência, confiança e louvor. Levantar nossas próprias imagens depois da vinda de Cristo é ainda mais ofensivo a Deus do que era para os pagãos antigos. Como poderíamos possivelmente achar um meio mais tangível, preciso e direto de adorar a Deus do que o que encontramos em Jesus Cristo? No entanto, Ele está à mão direita de Deus e nós pedimos encontros e experiências diretas. Então nos voltamos para ídolos de nossa própria fabricação e imaginação, voltamos a adorar a Deus do nosso próprio modo, de uma maneira que faz sentido para nós e satisfaz o nosso gosto. No entanto, o segundo mandamento não está revogado. Ele ainda nos chama a treinar a nossa mente, nosso coração e nossos sentidos para olharmos somente para a palavra e para os sacramentos. Eva achou que o fruto era agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ela e Adão confiaram em seus sentidos e sabedoria acima da palavra de Deus. Além da palavra de Deus para a comunicação de Deus, é com efeito forjar. Olhar além da palavra de Deus para a comunicação de Deus é com efeito forjar a nossa própria adoração, violando o segundo mandamento. Podemos pensar sobre Deus? Absolutamente, mas apenas como Ele se revelou. Absolutamente sim. Podemos meditar no caráter e atividade de Deus? Sim, mas apenas como Ele explicou e as suas ações na história. Podemos experimentar Deus sem dúvida, mas apenas quando o encontramos em sua própria ação de comunicação. O segundo mandamento não proíbe os sentidos, mas nos desencoraja o uso da razão. Não proíbe os sentidos mais do que desencoraja o uso da razão, mas ordena que ambos se submetam à palavra e aos sacramentos, como meio de alimentar a razão e os sentidos. Não é suficiente adorar o Deus correto. Devemos adorar corretamente o Deus verdadeiro.
Tu és bem-vindo aqui.